Olá pessoal, a gente agora começa o nosso segundo eixo do curso de Introdução à Economia. O primeiro eixo foi um eixo bastante curto, um eixo de uma aula só, em que a gente definiu o que é economia. E agora a gente entra no segundo eixo, esse um pouco mais longo, com 4 conversas, em que a gente percebe, analisa e compreende a economia a partir do seu âmbito microeconômico. A microeconomia é um âmbito de análise, ou seja, é uma forma de nós analisarmos a economia. Existe a macroeconomia, existe a economia internacional, são formas de nós olharmos aquilo que é a economia. E o que é a economia? A produção e distribuição de riqueza. Quando a gente olha a economia, ou seja, quando a gente analisa a economia de forma microeconômica, esse micro aqui quer dizer que nós olharemos a economia a partir do indivíduo, tá? Quando a gente está falando de indivíduo na economia, nós temos 2 grandes indivíduos a serem analisados e sempre de forma individual. Ou seja, eu não vou olhar o conjunto das firmas, eu não vou olhar o conjunto dos consumidores, eu vou olhar, tá, a firma em específico, eu vou olhar os consumidores em específico, e disso daí eu posso até generalizar, mas eu generalizarei, tá, quase uma trava-língua, a firmas, por exemplo, que produzem um bem ou um serviço em específico, vejam, sempre um âmbito muito individualizado, um bem, um serviço, e consumidores, tá, que demandam um bem específico, no máximo um bem concorrente. Percebam, o que eu quero dizer com isso, né? Quero dizer que quando a gente está na microeconomia, a microeconomia é muito profundamente, tá, uma análise individualizada do processo econômico. Eu não vou olhar o PIB de um país quando eu estou no campo microeconômico. Eu não vou olhar o PIB de um estado brasileiro quando eu estou no campo microeconômico. Eu não vou olhar o PIB, por exemplo, de uma região, da região metropolitana de São Paulo ou do Triângulo Mineiro, do meu querido Triângulo Mineiro, quando eu estou no campo microeconômico. Eu olho um mercado em específico, mercado, por exemplo, de sorvete. Eu olho uma demanda, um consumo em específico, por exemplo, o consumo de chocolate, tá? Estou com vontade de comer doce, né? Já deu para perceber, né? E, então a microeconomia, ela sempre vai ser esse olhar individualizado, tá, da coisa econômica, da produção e da distribuição de riqueza. O campo, né, da firma, vocês, no jargão não econômico, entendem firma como empresa, e empresa produz. Né? E produz para quê? Para vender. Para vender precisa expor, colocar na vitrine, ou seja, ofertar. O consumidor, ele está, quando a gente está no campo da economia, tá? Então aqui eu estou trazendo qual é o dicionário técnico do economês. O consumidor, o agente consumidor, a gente na economia chama de família. As famílias são as consumidoras, enquanto que as empresas são as produtoras. Essa família, se está consumindo, ela está, portanto, demandando. Então aqui no lado da família tem a demanda. Essa demanda, por sua vez, encontra com quem? Com a oferta. E qual é o espaço no qual oferta e demanda se encontram? Tá? No mercado. Portanto, defina o mercado. O que é? É o espaço no qual oferta e demanda se encontram. E é claro, essa oferta e demanda será por um bem substituto próximo, ou seja, por um bem, tá, que é, por exemplo, um Guaraná Taí, o Fanta Guaraná, versus o Guaraná Antártica. A gente está falando mais uma vez do campo micro, portanto, o campo micro é um campo individualizado. Isso eu tenho que colocar na cabeça de vocês, por isso que eu estou aqui fazendo essa repetição como um instrumento didático da nossa conversa. Tá? Então, o que é o mercado? O mercado é um espaço no qual oferta e demanda se encontram. Tá? E essa oferta e demanda, elas são, tá, por um bem ou por um serviço
que são, tá, substitutos próximos. Então, oferta e demanda por bens substitutos próximos. Quando eu digo substitutos próximos, eu estou dizendo, por exemplo, Netflix e Amazon Prime. Tá? Ou um ou outro, eles são, sei, a gente pode comprar os dois, mas a grande perspectiva microeconômica é ver como esses bens, no fundo esses dois são serviços, tá? Como é que esses serviços são demandados, como é que eles são ofertados, e percebam, a lupa está muito exclusiva em um segmento específico, por exemplo, do serviço de streaming. Eu não estou falando aqui de Spotify, tá? Eu não estou falando aqui do Deezer, eu estou falando especificamente do mercado de televisão, tá? On demand via streaming. Então vejam, isso é o campo microeconômico. Onde é que esse espaço de oferta e demanda por Amazon Prime, por Star Plus, por Netflix acontece? Acontece no mercado, tá? E vejam, por que eu estou definindo o mercado, isso é crucial, como um espaço, tá? O mercado, ele é um espaço porque várias das vezes esse mercado não se materializa. Tá? Eu não vou, por exemplo, num supermercado para comprar o Netflix. Eu não vou no supermercado para comprar o Spotify. Tá? Por quê? Porque eles são coisas online, eles são coisas que estão aí em servidores espalhados pelo mundo e que nós não tocamos, são intangíveis. É por isso que, ao invés de dizer que o mercado é um local geográfico, eu vou chamar a atenção de que o mercado é um espaço. Tá? Um espaço no qual a oferta e demanda por um bem ou por um serviço vai acontecer. Tá? Esse espaço, por exemplo, se a gente lembra da Bolsa de Valores, que é o mercado de ações, a Bolsa de Valores há 20 anos atrás, ou talvez 25 anos atrás, ela funcionava com um bando de gente no telefone ali fazendo as transações. Hoje não é mais assim, é tudo eletrônico. As pessoas estão espalhadas usando seus celulares para fazerem essas transações. E essas pessoas, elas se encontram onde? Tá? Nesse espaço virtual que é, por exemplo, no Brasil, a B3. Tá? É claro que a B3 tem um prédio, mas as pessoas que estão negociando não estão lá, é diferente do supermercado. Mais ou menos, porque hoje em dia a gente também já compra tudo online, se quiser, do supermercado e entregam em casa. Né? Então vejam, o mercado é isso, é esse espaço no qual a oferta e demanda por um bem substituto próximo acontecem. Tá? E o nosso objetivo, mais especificamente, depois de nós termos definido o que é microeconomia, o que é mercado, o nosso objetivo hoje é conversar sobre o que é oferta, o que é demanda, o que determina oferta e demanda e como essas duas coisas se encontram para gerarem o equilíbrio de mercado. Nós faremos essa conversa a partir de uma perspectiva teórica neoclássica, tá? Os neoclássicos, nós conversamos na aula passada, nós definimos a economia para os neoclássicos na nossa conversa anterior, tá? É a ciência da alocação dos recursos escassos, é isso que economia significa para quem milita, tá? Para quem se afilia ao neoclassicismo econômico. E a lógica que eu acabei de falar com vocês aqui, de como é que oferta e demanda no mercado interagem a ponto de gerarem um equilíbrio de mercado, isso nós chamamos, em geral, de mercados autorreguláveis ou mercados auto-organizáveis. Vocês já viram falar sobre isso, vocês escutam certamente muita gente falando, não, o mercado vai se organizar, o mercado vai se equilibrar. A nossa conversa, a partir da perspectiva neoclássica, agora, ela dá conta de como é que essa autorregulação dos mercados acontece pelas forças de oferta e demanda. Tudo bem? A ideia geral, portanto, a ser colocada aqui é como é que o equilíbrio de mercado é alcançado pela força de oferta e pela força de demanda, tá? Levando o mercado a um determinado ponto de repouso que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Tudo bem? Para que a gente possa fazer essa análise, vai ser crucial que nós coloquemos, tá, em prática a condição ceteris paribus. Tá? Vejam, o que quer dizer ceteris paribus? Ceteris paribus, ceteris vem, por exemplo, se vocês lembrarem de et cetera, tá? Et cetera, são duas palavras, et cetera, quer dizer o quê? Tá? E tudo ou mais. Paribus, tá? Quer dizer o quê? Constante. Então, ceteris é tudo mais. Paribus é constante.
que quer dizer ceteris paribus? Por exemplo, se eu estou analisando, vamos pegar o nosso exemplo que a gente já está com ele na cabeça, a Amazon Prime e Netflix, tá? Se a gente está analisando isso daí, o Deezer, por exemplo, o Spotify ou qualquer outra forma de serviço virtual, sei lá, até o TikTok, se vocês forem pensar, tudo isso a gente vai manter constante. É como se não existisse. Por quê? Porque senão fica impossível na economia ou em qualquer outra ciência a gente poder analisar todas as coisas acontecendo junto ao mesmo tempo agora. Não dá. Tá? Porque essas coisas são, claro, elas são influenciáveis reciprocamente. Uma coisa influencia a outra. Nesse sentido, quando a gente estiver falando, por exemplo, do mercado de TV, streaming, on demand, por exemplo, esse mercado é o que a gente vai olhar e todos os outros estarão em ceteris paribus. Então, quando a gente chamar a condição ceteris paribus, é meio que estátua para o mundo, tá? Enquanto que para o mercado que a gente está analisando, aí sim a gente pode permitir movimentação. Isso é, claro, uma ferramenta analítica e ferramentas analíticas são cruciais para que a gente possa fazer análises e não só na economia, em tudo e qualquer lugar, tudo bem? Então deixa de lado, dado isso daqui constante, tudo isso é ceteris paribus para o mundo, enquanto que aquilo que nos interessa, isso sim vai poder movimentar. Combinado? Tá feito? Então, é isso que é o nosso preâmbulo. Agora vamos lá para o nosso objetivo, tá? Definir o que é oferta, definir o que é demanda, perceber o que determina a oferta, perceber o que determina a demanda e lá no finalzinho a gente junta isso daí e chega no equilíbrio de mercado. Tudo bem? Vamos começar, sei lá, pela oferta. Tudo bem? Então vamos começar pela oferta. Se eu tivesse na sala de aula eu perguntaria o que é que vocês queriam começar. Vamos entender o que é oferta, tá? Então, oferta, a primeira pergunta que a gente faz é: o que é isso? Sempre lembrando que minha letra é feia, vocês não precisam copiar o que eu estou escrevendo, vocês precisam, no fundo, copiar o que vocês estão entendendo, fazer, tá? Vocês podem fazer todas as relações necessárias a partir do entendimento de vocês e não decorando o que eu estou colocando aqui. Então, minha letra é feia e ela acaba ajudando nesse sentido, porque é mais importante que vocês entendam a explanação e o que eu coloco aqui é um guia para o raciocínio de vocês, é isso que importa, tá? Vejam, oferta, se a gente for definir a oferta no campo teórico, é o desejo e a capacidade, então isso daqui é crucial, desejo e capacidade de se produzir algo, tá? Então esse algo aqui será bem, tá? Uma coisa que é tangível, ou serviço, uma coisa que é intangível, tá? Então, é a capacidade, deseja a capacidade de se produzir algo e o levar à venda, ou seja, ofertá-lo. Vejam, tem uma coisa aqui que é bastante importante. Oferta precisa partir de um desejo de produzir alguma coisa, né? Eu não tenho a menor condição, veja pela minha letra, de produzir qualquer coisa que necessite de destreza manual. Eu não tenho condições de fazer isso, tá? Eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho desejo de fazer isso. Tudo bem? Então, não adianta só eu querer fazer alguma coisa, eu tenho que saber fazer essa coisa, tá? As pessoas que efetivamente, as firmas, que efetivamente, as empresas que efetivamente produzirão, elas juntarão o desejo, tá, com a capacidade de realizar a produção e levar essa produção à venda. Se a pessoa tem só desejo de fazer alguma coisa, tá, mas não tem a capacidade de fazer essa coisa, não haverá oferta. Tudo bem? Se a pessoa tem a capacidade de fazer alguma coisa, mas não tem desejo de fazer, a oferta também não vai existir. Eu estou falando pessoa porque é claro que a pessoa vai virar empresária e vai construir a firma, tá? Então, a oferta necessariamente juntará desejo com capacidade de se produzir alguma coisa, e uma vez produzida essa coisa não pode ficar estocada em casa. Ela precisa ser levada, tá, à venda, ela precisa ser levada à exposição para que ela possa, portanto, ser demandada. E quando a gente leva essa coisa que foi produzida para a exposição, para a venda, a gente está ofertando. Então, oferta é isso. E aí, a segunda pergunta que precisa vir é, tá, qual o determinante
principal da oferta. O que é a coisa, tá, que vai, em primeira instância, motivar alguém que tem desejo e capacidade de produzir algo a produzir esse algo ou produzir mais desse algo se essa pessoa já produz anteriormente esse algo, esse produto, esse bem ou serviço. Tudo bem? Por que não bem e serviço? Porque a gente está no campo microeconômico, a gente está olhando especificamente um mercado, tá, nesse momento. Tudo bem? Então, qual é o determinante principal da oferta? É o preço. Tá? O preço é o determinante principal da oferta. Coloquemos uma legenda aqui para a gente poder trabalhar com umas siglas. E aí eu vou chamar a oferta de QS porque a quantidade S supply, tá? Do inglês, então é a quantidade ofertada, é a oferta do país. Isso daqui vai ser a nossa oferta, tudo bem? Enquanto que o P vai ser o nosso preço, tá? Então, quando eu digo para vocês que preço é o determinante principal da oferta, o que eu estou falando é que a oferta vai funcionar a partir do preço. Ficou estranho, né? Essa coisa formal, ela atrapalha. Mas aqui, pessoal, não se assustem. O que a gente está dizendo é o seguinte: a oferta funciona a partir do preço, tal qual o carro funciona a partir da gasolina. Tá? Sem gasolina, ou com pouca gasolina, o carro não vai andar. Tudo bem? Aqui, o que essa forma funcional quer dizer é que é o preço que explica, tá, alguém que tem desejo e capacidade de produzir algo, efetivamente produzir esse algo. É isso que aqui está colocado nessa forma funcional. Tá? Eu sei que isso daqui assusta muita gente, mas desassustem-se. Tá? O que aqui se está dizendo é que o preço explica a oferta, tudo bem? E aí a gente precisa entender qual a relação entre P, preço, e oferta. Essa é a outra questão. Vejam, a gente vai fazer isso de uma forma também formalizada, mas eu prometo para vocês que é simples, tá? A gente vai construir uma relação que a gente chama na economia e em outras ciências, tá, que também usam essa estratégia, tá, de estática comparativa. No denominador que está debaixo, a gente coloca a causa, tudo bem? E aqui no numerador que está em cima, a gente coloca o efeito. Qual é a causa da oferta? O preço. Qual é o efeito, tá, do preço sobre a oferta? Oferta. Tá? Então o preço ele vai causar oferta, como a gente acabou de colocar aqui. Tudo bem? Isso daqui, portanto, a gente está num caminho de explicar como é que um determinado preço causa determinada oferta. Tá? Nessa coisa aqui, que é a nossa estática comparativa, vamos colocar um delta, e vocês sabem bem que delta é variação. E a partir disso, a gente faz o seguinte: toda vez que o preço variar, como é que varia a oferta? Ou seja, qual a relação entre P e QS? Ou seja, qual é a relação entre oferta e preço? Tá? Sendo que o preço explica a oferta. Bem, toda vez que o preço aumentar, a oferta vai aumentar. Portanto, essa relação é positiva. Tudo bem? Essa relação é diretamente relacionada, não usem proporcional. Proporcional é 1 para 1, 2 para 2, é uma determinada proporção. Tá? A gente não vai trabalhar com números aqui, então não digamos a proporção. Então a gente fala, é uma relação positiva. Quando o preço aumenta, os empresários são motivados a produzir mais porque eles acham que vão ganhar mais, logo eles produzem e ofertam mais. Tudo bem? Quando o preço diminui, o que acontece? O caminho contrário. Os empresários olham e falam: eita, esse preço não está me valendo. Tá? Vou produzir menos, vou diminuir a minha oferta. Logo, a relação entre preço e oferta é positiva. Isso daqui, ó, essa estática comparativa, ela nos conta algumas coisas. Uma primeira coisa que ela nos conta é que se eu pegar essa forma funcional aqui, ó, QS é igual, tá, a uma função do preço, tudo bem? Se eu pegar isso daqui e a gente colocar numa pequena descrição equacional,
a gente pode falar o seguinte: a oferta é igual a um intercepto mais, tá, o coeficiente angular, que explica o quanto que variações no preço causam variações na oferta. Esse Bzinho aqui é basicamente o resultado dessa conta. Tá? Não se preocupe, só estou explicando em detalhes, mas a gente não vai fazer conta nenhuma aqui. Eu só quero deixar claro para vocês como essas coisas aqui funcionam. Tá? Essa coisa é positiva, por quê? Porque preço e oferta se relacionam positivamente. Logo, a positividade da relação entre preço e oferta define que nessa função, tá, nessa equaçãozinha, nós tenhamos um sinal de mais, que vai me contar o quê? Tá? Que vai me contar que toda vez que o preço subir, a oferta também subirá. Toda vez que o preço reduzir, a oferta vai também se reduzir. E desse jeito a gente pode, inclusive, tá? Eu sei que quem detesta matemática agora está ficando com raiva de mim, mas não fiquem não. Tá? A gente pode, inclusive, desenhar um gráfico que relaciona a oferta com o preço. Vejam, a gente tem que colocar uma determinada reta que una os pontos de oferta e preço. Essa reta terá qual formato? Simples, olhem aqui. Ou se quiserem, olhem aqui. Tá? Porque aqui nessa equação eu estou relacionando preço com quantidade. É positiva, não é? Então a reta de oferta é uma positividade. Ela é uma reta com inclinação ascendente, positiva. Que quer me dizer o quê? Que quer me dizer que toda vez que o preço, tá, aumentar, vejam aqui, eu estava no preço 1, agora eu vou lá para o preço 2. Toda vez que o preço aumentar, tá, a quantidade, ó, eu estava na quantidade 1 e agora eu aumentei, eu fiquei mais longe da origem. Tá? Estou na quantidade 2. A quantidade ofertada aumentou. Essa é a relação, tá, que se trava entre preço e oferta, sendo que preço é o fator explicativo da oferta. Tudo bem? Em síntese, pessoal, essa coisa toda que eu coloquei para vocês nos permite falar da lei geral da oferta. E essa lei geral da oferta é simples, só quer dizer que toda vez que o preço subir, a oferta vai subir. E a recíproca contrária é verdadeira. Quando o preço cair, a oferta também vai cair. E qual que é a justificativa econômica para isso? Preços maiores fazem os empresários acreditar que eles ganharão mais, e daí eles, para ganhar mais, eles precisam produzir esse mais para poder vender ao preço maior. Ponto. Tudo bem? Eis aqui o que é a oferta, eis aqui o que é o principal determinante da oferta. A oferta tem só estes determinantes? Não, tá? A oferta tem outros determinantes. Nós veremos aqui outros 3 determinantes da oferta. Quais são esses outros 3 determinantes da oferta? Primeiro, preço dos insumos, ou seja, preço daquilo que entra no processo produtivo para gerar o produto. Né? Esse preço dos insumos, para a gente poder entender qual que é a relação deles, né? do preço dos insumos, então qual que é a relação dele com a oferta, vamos usar essa estática comparativa aqui. Agora vocês já sabem, tá, como é que ela funciona, agora vai ser rapidinho, prometo, tá? O que vem no denominador? Sempre a causa. Qual vai ser a causa aqui? Variação de preço dos insumos. O que é variação? Tá? Causa, efeito. A pergunta é, o que a variação do preço dos insumos causa na oferta? Vejam, se o preço dos insumos aumentou, tá? Então aqui, ó, variação positiva no preço dos insumos. O que é que vai acontecer com a oferta? Aí vocês vão me responder assim, depende do preço. Eu vou falar, não. O preço agora está em quê? Ceteris paribus. Tá? O preço ele só vai entrar em vigor aqui quando a gente estiver analisando o preço. O que a gente agora está fazendo é analisando o preço dos insumos ou o custo de produção. Tá? Aquilo que faz com que a produção do que eu quero fazer exista. Então são coisas diferentes. Aqui eu estou falando do preço do produto que está sendo produzido. Aqui eu estou falando do custo de produzir essa coisa, ou seja, o preço dos insumos.
Quando o custo de produzir essas coisas aumenta, esse delta mais aqui, o que é que acontece com a oferta? Bem, a oferta vai diminuir. Logo, a relação entre essas duas coisas é uma relação negativa. E por que é assim? Tá? Porque quanto maior o custo dos insumos, menos sobra ao empresário, à empresária, tá? Por produzir e vender aquele produto. Então, em última instância, tá? Como a gente não pode falar de aumento de preço do próprio produto produzido, do próprio serviço feito agora, porque ele está em ceteris paribus, a gente vai olhar exclusivamente para o preço dos insumos. E a relação que se trava entre preço dos insumos e a oferta de determinado bem ou serviço é uma relação negativa. O que mais que a gente tem? Bem, tem uma coisa que nós sabemos que sempre está envolvida e cada vez mais, mas sempre esteve, tá, na produção, na oferta de alguma coisa, a tecnologia. Vamos entender, quando a tecnologia melhora, tudo bem? Então a causa está aqui no denominador, ou seja, debaixo. Quando a tecnologia melhora, produzir se torna mais barato, a produtividade melhora. E dessa forma, o que acontece com a oferta de determinado bem e serviço? Aumenta. Então, quanto mais tecnologia for embutida num processo produtivo, mais barato é produzir, porque mais produtivo se torna aquele processo produtivo, mais se vai produzir em última instância. Tudo bem? Logo, a relação entre tecnologia e oferta é positiva. Por fim, tá? O que é que nós temos? Nós temos também expectativas. Expectativas, elas vão induzir o que na oferta, tá? Expectativa, quando a expectativa do empresário de ganhar mais por causa do frio, por exemplo, que faz em São Paulo produzindo mais casaco, tá? Então essa expectativa positiva faz com que se aumente a oferta. Uma expectativa negativa, por exemplo, vou abrir postos de combustíveis agora, vou fornecer o serviço, tá, de posto de serviço de posto de serviço de combustível. Com o preço que está o insumo, tá, com o preço que está o petróleo já há algum tempo, em função de vários fatores, dentre eles, por exemplo, a covarde invasão russa na Ucrânia. Qual é a expectativa de alguém que vai abrir um posto de combustível? É um fácil negócio agora? Não, está quase faltando diesel no Brasil e em outros países do mundo. Tá? Então, nessa perspectiva, uma má expectativa de futuro fará com que a oferta de postos de gasolina, tá, de postos de combustível, se reduza. Vejam a relação direta, tá, entre a causa, nesse caso a expectativa, mas poderia ser a tecnologia, poderia ser o preço do insumo, mas aqui é a expectativa e a oferta dessa coisa. Esse negativo, positivo quer dizer, pessoal, basicamente, tá, por exemplo, aqui, que maior preço dos insumos vai causar, tá? Então, causa o quê? Menor oferta do bem que vai ser produzido com esses insumos. Isso daqui está contando qual é a maneira pela qual essas duas variáveis caminham, tá? Sempre que for um caminho negativo, a variável causa, por exemplo, aqui, preço dos insumos, no nosso papo anterior, preço do produto produzido, se o preço do insumo ou do produto produzido vai numa direção, quando a gente tem, tá, uma relação inversa, a coisa que isso está explicando vai em outra direção. Quando a relação é direta, tipo aqui, ó, tecnologia, tá, o positivo aqui quer dizer o seguinte, tá, mais tecnologia vai causar mais oferta. Essas duas variáveis, o resto do mundo em ceteris paribus, andam na mesma direção. É isso que isso daqui quer dizer. Tudo bem? Oferta está feito, vamos para a demanda, e demanda vai ser bem mais simples, tá? Porque a oferta trouxe todos os elementos que a gente precisava para poder apresentar a demanda, porque no fundo é muito parecido, mas ao contrário. Tá? Então o que eu quero dizer com isso? Demanda. O que é demanda? Tá? Demanda é o desejo e a capacidade de se... esqueci aqui. De se consumir. Consumo é uma parte da demanda, tudo bem? De se consumir um bem ou
um serviço. A gente está no campo microeconômico, então a gente vai olhar para um bem e para um serviço em específico, tá? Eu posso ter desejo de consumir uma Ferrari, eu não tenho nenhuma capacidade de fazer isso, logo eu não vou fazer essa demanda, né? Eu tenho desejo, por exemplo, de tomar uma cerveja, aí eu tenho até a capacidade de comprar, eu posso ir lá e demandar nos finais de semana, tá? Isso só para maiores de 18 anos, é claro, né? Então, demanda vai ser um ato que vai unir o desejo de comprar alguma coisa com a capacidade de fazê-lo, tudo bem? Então, isso é demanda. E aí, qual é, tá, o principal determinante da demanda? Agora, a gente faz o mesmo caminho que a gente fez para a oferta. Tá? E o principal determinante da demanda é uma coisa que na nossa legenda anterior a gente já havia definido. É o preço. Tá? Então, o preço é o principal determinante da demanda. Vamos chamar QD de demanda, tudo bem? Também do inglês de demand. Tá? E o que? A quantidade a ser demandada. Como é, tá, que a gente então desenha essa relação de o preço explicar a demanda? Tal qual a gente fez com a oferta. A demanda funciona a partir do preço. É o preço que explica a demanda, é o preço que determina a demanda. A demanda é a variável a ser explicada, enquanto que o preço é a variável explicativa. Tá? Isso daqui, tal qual a gente fez para a oferta. Qual é a relação entre a demanda, que é a explicada, que é o efeito, e o preço, que é a explicativa, que é a causa? Bem, a gente já sabe que a gente pode fazer isso por meio da estática comparativa, e aqui todo mundo está em ceteris paribus, nós só falaremos, tá, do preço da coisa que a gente está querendo demandar e da demanda por essa coisa. Tá? Qual é essa relação? Bem, vamos colocar aqui o nosso delta, que vocês já conhecem, é a variação, assim a gente dá dinâmica, a gente percebe como é que essas coisas se relacionam. Se o preço aumenta, o que acontece com a demanda? Ela diminui, então a relação é negativa, a relação é inversa. Isso quer dizer, nós já vimos, tá? Por isso que eu posso passar rápido aqui, que quando o preço aumenta, a demanda diminui. Qual a razão econômica para isso? Bem, eu compro menos daquela coisa. Logo, se eu for comprar só aquela coisa, eu estou mais pobre se o preço dela subiu e eu quiser continuar consumindo essa coisa, tá? Então, a razão econômica é o preço daquela coisa subiu, eu vou consumir menos dela. Tudo bem? Porque se eu consumir mais dela, eu consumo outras coisas em menor quantidade. Então eu vou ficar mais insatisfeito no final das contas. Então a lógica é, se o preço daquela coisa subiu, aquela coisa em específico, a gente está na microeconomia, tá? Eu vou consumir menos daquela coisa. É por isso que toda vez que o preço sobe, a quantidade demandada daquela coisa diminui. E a gente já fez esse exercício também para a oferta, de abrir essa forma funcional, transformando-a em uma equação, e a gente tem daí um intercepto e uma relação entre preço e quantidade, que está dado pelo coeficiente angular, e a gente já sabe que se essa relação aqui é inversa, se essa relação é negativa, o sinal que vai reger, tá, como é que preço define demanda, é um sinal negativo. Isso quer dizer que quando o preço sobe, a demanda cai. E a gente sabe que isso daqui pode ser transmutado para um gráfico, tá? Um gráfico que tenha demanda com preço e a relação será negativa. Tudo bem? Vejam que interessante. Quando o preço está alto, tipo esse P de alto aqui, ó, eu vou consumir muito próximo da origem. Então eu consumo pouco. Agora, quando o preço está baixinho, tá? Vou colocar um P baixo aqui. Olha o tanto que eu consumo. Estou lá longe da origem. Tudo bem? Consumi muito mais. Ou seja, quanto menor for o preço, maior é a quantidade demandada. Essa é a lógica da relação inversa entre demanda e preço. Tá? Isso daqui que eu acabei de desenhar para vocês é a lei geral da demanda. A lei geral da demanda, ela vai nos contar que quanto maior o preço, menor a demanda para todo e qualquer aumento de preço. Logo, vou só repetir para a gente carimbar, tá? Porque repetição é importante. Lembra, quando vocês estão estudando, por exemplo, matemática, vocês fazem conta. O que é aquilo? Repetição. Tá? A repetição é um canal crucial para a gente poder aprender. Então, eu vou repetir aqui. Aumento de preço
implica redução na demanda, tá, para todo e qualquer aumento de preço. A recíproca vai ser verdadeira. Diminuir o preço de alguma coisa, foi o que a gente viu aqui, o que vai acontecer com a demanda dessa coisa? Aumenta. Tudo bem? Demanda e seu principal determinante. Está feito. Tudo bem? Foi mais rápido por quê? Porque vocês já viram aqui, lá na oferta, como é que essa coisa funcionava. E aqui você já deve estar cansado de ouvir sobre oferta e demanda, a gente já está falando há quase meia hora, então já deu para ser, não, há mais de meia hora, então já deu para ser mais expresso. Tá? E agora a gente vai caminhar para os pontos finais aqui da nossa história, e esses pontos finais são, primeiro, tá, os outros, isso daqui é um O, tá? Determinantes da demanda. E aqui eu também posso ser rápido porque os outros determinantes da oferta já nos ajudaram. Primeiro, nós temos os produtos correlatos. Tá? Nós temos dois tipos de produtos correlatos. Primeiro, os produtos que são bens e serviços, tá? Que são substitutos. Então, por exemplo, como é que a variação de preço, sei lá, difícil colocar marca aqui porque a gente pode ser censurado. Então, mas vamos colocar. O que, por exemplo, o aumento de preço da Netflix, tá? O aumento de preço da Netflix causa com a demanda, por favor, aqui a demanda, tá? Do Amazon Prime. O que vocês acham? Tá? Então, aumentou o preço de um produto substituto, tá? Do Amazon Prime, que é nosso foco, tá? É o nosso mercado. Então, um competidor do Amazon Prime é o Netflix. Se o preço do Netflix aumentar, tá? O que é que vai acontecer com a demanda por Amazon Prime? Vai aumentar. Por quê? Porque já que o competidor aumentou o preço e tá, o preço do produto Amazon Prime está em ceteris paribus, então esse preço não variou, significa que consumidores do Netflix abandonam o Netflix e agora vêm para o Amazon Prime. Então aqui nós temos uma relação que é direta entre o preço do produto substituto e a demanda desse produto que nós estamos aqui, tá, em análise. Tudo bem? No caso, a Amazon Prime. Não tenho nada com a Amazon Prime, tá? Isso aqui foi só uma coisa que veio na minha cabeça porque a gente está falando sobre isso e é fácil de exemplificar. Tudo bem? Eu poderia falar, se tivesse sido criativo, né, antes, sei lá, de leite e suco, só para dar um exemplo, tá? A gente poderia falar de, sei lá, refrigerante e água com gás, também poderia dar na mesma coisa, tá? O segundo ponto é o produto complementar. Produto complementar é aquele que sem um eu não uso o outro. Tá? Então, 2022 é ano de Copa, então vamos fazer o seguinte. Tá? Se aumentar o preço, tudo bem? Aumentou o preço da figurinha, o que eu vou fazer com a demanda pelo álbum? Álbum de figurinha, tá? E figurinha. Eu só posso ter um álbum se eu for comprar as figurinhas. Se eu não for comprar, não vai fazer sentido. Tudo bem? Então, se aumentar o preço da figurinha, o que eu vou fazer com o álbum? Vou demandar menos. Logo, essa relação aqui é inversa. Aumentou o preço da figurinha, o produto complementar da figurinha é o álbum. Eu não uso um sem o outro. Tudo bem? Então, na medida em que aumentou o preço da figurinha, eu demando menos álbum. Beleza? Então, essa é a relação do produto complementar, tá, com a demanda do produto em específico. Tá? Vou sair aqui do campo de Amazon Prime, Netflix, para a gente não ficar falando de marcas aqui e vocês acharem que eu estou sendo patrocinado. O que a gente tem também? Tá? A gente tem a renda. A renda é aquilo que faz as pessoas demandarem alguma coisa. E como é que a renda se relaciona com a demanda de algum bem? Vai depender da natureza do bem. Tá? A gente tem duas naturezas do bem. A gente tem um bem que é um bem inferior, é aquilo que a gente só consome porque é a única coisa que a gente tem capacidade de consumir, e nessa perspectiva, se esse bem é inferior, quando a renda aumentar, eu diminuo o consumo desse bem, porque eu no fundo não queria consumir esse bem, eu só estou consumindo ele porque foi o que eu conseguia pagar. Tá? E aí, ceteris paribus para todo o resto. Lembrem-se disso sempre, é bom sempre eu alertá-los aqui sobre isso. Por outro lado, né, a gente tem aqui o bem inferior, mas a gente também tem o bem normal. E aí o bem normal é o que vocês já sabem e é o que é mais intuitivo.
tá? Aumentou a minha renda, tudo bem? O que eu vou fazer? Eu vou demandar mais, tá? Esse bem normal. Tá? Então a relação aqui é direta. Aqui eu esqueci de colocar, né? A demanda pelo bem inferior. Tá? Logo, aumentou minha renda, esse bem é um bem que eu gosto de consumir, eu vou consumir mais, tá? Um mundo em ceteris paribus. O bem inferior é aquilo que eu só consumia efetivamente porque era o que eu conseguia pagar. Mas se minha renda aumentar, eu saio desse bem e vou para o normal. Tá? Por fim, pessoal, vou colocar aqui, ó, nós temos também, tá, gosto, hábito e expectativa. Sendo que gosto, hábito e expectativa têm relação direta com a demanda, tá, de um bem específico, seja lá qual for. Logo, sempre que gosto, hábito e expectativa variarem, fazem variar e, no mesmo sentido, a demanda pelo bem. Então, por exemplo, tá? Se o nosso hábito nos diz que agora, no mês de junho, a gente vai demandar a festa junina, porque todos os anos em junho rolam festas juninas, a gente vai demandar isso daí mais, é um hábito que a gente tem. Tá? Se a gente, por exemplo, gosta de chocolate como eu gosto de chocolate, eu vou demandar mais, tá? E, claro, se meu gosto por chocolate, por um determinado chocolate aumentar, alguma coisa que eu descobri e falar, nossa, que chocolate delicioso, eu vou, por causa desse gosto aumentado, demandar mais. Se a minha expectativa de que, por exemplo, agora o Brasil vai ganhar, se a minha expectativa é de que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo no final do ano, eu vou comprar, por exemplo, camiseta do Brasil. É isso que dita essa relação positiva entre gosto, hábito e expectativa e a demanda por um determinado bem. Para a gente terminar, 2 pontos, tá, finais. Primeiro, um mais chatinho, mas vamos lá, tá? A gente tem mudanças na reta versus, tá? Pode ser curva também, tudo bem aqui, tá? Versus mudanças da curva. Tá? Isso daqui é uma coisa que a priori parece chato, parece abstrato, mas não é tão complicado assim. O que eu estou dizendo aqui? Bem, vamos pegar, por exemplo, a nossa curva de demanda, que foi a última que a gente viu. No gráfico, tá? A curva de demanda é uma relação entre quantidade demandada, tá? E preço. Essa relação entre quantidade demandada e preço é uma relação que está dada pela seguinte equaçãozinha. Tudo bem? Sendo aqui o intercepto, ou seja, onde a curva parte no diagrama, e B, qual é a relação de troca entre variações de preço, ditando variações de quantidade demandada. Tudo bem? Vejam, o nosso gráfico possui 2 variáveis, é um gráfico bidimensional. Ele tem preço e quantidade demandada. Contudo, a gente acabou de ver que a demanda tem outros determinantes. Tá? Quando esses outros determinantes se alteram, como é que eu represento isso graficamente? Bem, se esses outros determinantes são diferentes do preço e da quantidade, tá? Então eu preciso representar isso mudando a curva de local. Então, se eu tenho expectativa de que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, tá? E eu, a partir disso, demando camisetas da seleção brasileira, o preço vai, tá? Ele não foi ele que causou a locomoção. Então eu tenho que movimentar, quem foi a expectativa. Então eu tenho que movimentar a curva de demanda, porque esse gráfico aqui é um gráfico que não possui, tá, entre os seus eixos expectativa. Mas a expectativa é um outro determinante da demanda. Ele não é o principal é o preço, por isso que ele está no gráfico, tá? Mas ele dita movimentos da demanda. E no caso específico, vejam, a curva de demanda se expandiu. Tá? A curva de demanda se expandiu dado um determinado preço e ela se expandiu porque a minha expectativa fez com que eu adquirisse mais camisetas do Brasil. Eu posso fazer um movimento contrário, vou colocar uma curva tracejada. Eu acho que o Brasil não vai conseguir vencer a Copa do Mundo, eu não vou demandar camisetas. Tá? Então eu vou, a partir disso, diminuir a demanda por camisetas. Aqui é perder. Tá? E aqui é ganhar. Mas o que foi que motivou a diferença da minha demanda? Foi o preço? Não, o preço está em ceteris paribus, ele está no mesmo lugar.
Tá? O que motivou a minha diferença de expectativa foi que diferença de demanda foi a diferença da minha expectativa entre o Brasil ganhar ou perder a Copa do Mundo. Este é um outro determinante da demanda, mas não é o principal, e se não é o principal, não está no gráfico. Se não está no gráfico, tá? Toda vez que essa outra coisa, esse outro determinante, um desses outros 5 determinantes da demanda, tá, se movimentarem, eu vou precisar movimentar a minha demanda, que é essa curva aqui, tá? Mas eu vou precisar movimentá-la sem que isso cause variações no preço, porque o preço está em ceteris paribus. Tudo bem? Agora, se foi o preço que movimentou, tá? Vamos tramar um outro gráfico aqui, só para ficar claro, demanda mais uma vez, preço. Se foi o preço que movimentou, tá? Preço está aqui, o que eu faço? Bem, se foi o preço que saiu, por exemplo, de um P1, tá? E ele aumentou para o P2, eu simplesmente movimento aqui na curva de uma demanda 1 para uma demanda 2, menor, porque se o preço sobe, a demanda caminha em caminho contrário, né? Ela diminui. Vejam, eu precisei movimentar a curva? Não, eu me movimentei ao longo da curva. Por quê? Porque essa curva é a associação dos pontos entre preço e quantidade demandada. Se o preço variou e ele já está na curva, eu só preciso movimentar na curva. Beleza? Tudo bem? Então, esse movimento da curva acontece quando fatores exógenos, mas que afetam a demanda, se movimentam. Quais são? Produtos substitutos, produtos complementares, bens inferiores, bens normais. Tá? Se fosse na oferta, o que seriam? Preço dos insumos, tecnologia, expectativas, funcionam da mesma forma. Tá? E esses outros determinantes ditando os movimentos da curva de oferta ou de demanda, a gente só exemplificou com a curva de demanda. Mas poderia ser a oferta, era exatamente igual ao raciocínio. Tudo bem? Já quando o preço movimenta, o que nós teremos em última instância é movimento na curva, porque o preço já está embutido nessa curva que une os pontos entre preço e quantidade demandada, e poderia ser preço e quantidade ofertada. Por fim, para a gente acabar, já estamos conversando, tá, há muito tempo, a gente fala do último ponto, mas é o mais simples de todo. O equilíbrio de mercado. Tá? No equilíbrio de mercado, ao invés de a gente analisar uma curva especificamente, a gente vai ter oferta, vai ter demanda. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um Q maiúsculo, que vai sinalizar o quê? Quantidade ofertada e quantidade demandada no mercado em específico, e aqui a gente tem preço. Tá? A gente tem uma relação positiva entre preço e quantidade. Essa relação positiva é a oferta. E a gente tem uma relação negativa entre preço e quantidade, que é a demanda. Eu saí aqui do gráfico, mas isso é desenho. Poderia ter feito isso porque o gráfico é até aqui, mas isso é só desenho porque eu desenho mal mesmo. Tá? E aqui eu estou fazendo ao vivo, subindo nos 30, então vamos lá. Olha só, o que isso daqui quer dizer? Isso quer dizer que esse é o preço e essas são as quantidades de equilíbrio. Tudo bem? E aí, para a gente entender isso daqui, basta a gente fazer um pequeno movimento. Por exemplo, se a gente tem esse preço aqui baixo, ó, preço baixo. Se o preço é baixo, o produtor na curva de oferta está baixo. O produtor na curva de oferta vai estar produzindo pouco, perto da origem, vejam. Mas se o preço é baixo, as pessoas vão estar a fim de consumir. Afinal, preço baixo, bora demandar. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Tá? A gente tem pouca oferta, mas tem muita demanda. Se a demanda é maior do que a oferta, o que acontece com o preço? Sobe. Ele vai subir até onde? Tá? Vamos só supor, para ficar aqui um exemplo, tá? Vamos supor que a gente subiu o preço de tanta demanda, tá? A gente deu um choque no mercado, foi uma coisa assim irracional, as pessoas todas saíram tentando comprar aquela coisa, mas tinha pouco, porque como o preço estava baixo, a oferta estava baixa, e daí a gente correu para um preço alto aqui, ó. Aí nesse preço alto, ó, o que aconteceu, né? A gente tem uma demanda que está aqui, tá? Então é uma demanda que nós vamos chamar de demanda, tá? Bem baixa. Aqui é a demanda que está baixa.
Por quê? Porque o preço está alto demais e a gente tem, pelo contrário, né, uma oferta que, olha, está lá em cima. Afinal de contas, o preço veio parar aqui de alguma forma, né, por excesso, por um chute, assim, todo mundo saiu correndo naquele dia para comprar aquele produto, tá? Mas enquanto o preço já ia subindo, as pessoas foram saindo, mas os produtores naquele dia também conseguiram produzir tudo, falando, nossa, agora eu vou vender tudo, né? E eles vieram aqui, ó, e fizeram essa alta oferta, tudo bem? Vejam, está bem longe da origem. O que aconteceu? Nesse caso aqui, ó, a oferta foi bem maior do que a demanda. E quando a oferta é bem maior do que a demanda, o que acontece com o preço? Cai. Então, esse primeiro movimento aqui, ó, o do P baixo, a gente tinha uma demanda maior do que a oferta, e isso daqui induzia aumento de preço. Aí o preço foi aumentando, né? E quando o preço foi aumentando no processo dinâmico, tá? O que aconteceu? Acabou que a oferta se tornou maior do que a demanda. E o que isso conduz a uma redução de preço? Qual é o ponto de parada? Ponto de equilíbrio. Tá? Então, a economia, as forças de oferta e demanda, pela oferta ser positivamente relacionada ao preço e pela demanda ser negativamente relacionada ao preço, elas funcionam em caminhos antagônicos e elas sempre terão, tá, um ponto de equilíbrio. Inclusive porque a oferta, vejam, é uma função do preço. Só que a oferta, ela tem uma relação positiva com o preço, enquanto que a demanda é uma função de quem? Também do preço. Mas ela tem uma relação, a demanda tem uma relação negativa com o preço. Logo, vejam, preço e quantidade. A gente está falando de preço e quantidade, logo a gente está nesse mesmo diagrama que a gente chama de mercado local no qual, espaço no qual oferta e demanda se encontram. Mas mais do que isso, as curvas são em posições contrárias. Logo, elas vão se interseccionar e esse ponto de intersecção vai ser o ponto de equilíbrio. E a lógica da lei geral de oferta e a lógica da lei geral de demanda, lei geral de oferta, maior preço, maior produção, tá? Lei geral da demanda, maior preço, menor demanda, tá? Essa lógica vai conduzir ao movimento de equilíbrio de mercado, porque todos os desajustes, palavra difícil, né? Desajuste. Todos os desajustes de mercado, ou seja, desajustes entre oferta e demanda, vão conduzir a aumentos ou reduções de preço até o ponto em que, em última instância, o preço vai equilibrar, tá, o mercado. Porque um excesso de demanda modifica o preço e quando o preço se modifica, a oferta vai responder. Tudo bem? Daí a gente vai ter um outro movimento, tá, de um excesso de demanda que vai modificar, o excesso de oferta que modifica o preço em última instância, e aí a gente vai ter o que? A demanda respondendo. Então essa é a interação da autorregulação. Tá? O mercado ele vai, via forças de oferta e demanda, caminhando, tá, fazendo com que o preço vá modificando, e aí modifique oferta, modifique demanda, até chegar no preço de equilíbrio. Normalmente, os fatores que farão movimentar o mercado são esses fatores outros, determinantes da demanda e determinantes da oferta. Quando eles se movimentam, eles acabam induzindo novos pontos de equilíbrio, movimentando a curva. Isso, tá, fará com que oferta e demanda acabem, tá, se desencontrando do ponto original, que movimenta preço, e a partir daí causa esses movimentos que levam ao novo equilíbrio de mercado. Mas o crucial é entender que sempre haverá um equilíbrio de mercado. Por quê? Porque oferta e demanda têm o mesmo determinante, porém esse determinante atua em sentido inverso em um e no outro, de modo que essas curvas se interseccionam. E essa intersecção é o equilíbrio do mercado. E neste ponto, oferta e demanda se encontram ao preço de mercado e tudo mais entra em repouso. Beleza? Eu sei que não é assim tão simples, mas é relativamente intuitivo se vocês forem pensando, tá, como essas coisas se dão no tempo. Basta perceber, por exemplo, que uma guerra agora covarde da Rússia contra a Ucrânia reduziu a oferta mundial de petróleo, subiu seu preço e nesse novo preço o equilíbrio vai ser encontrado, certamente com menor demanda, tá, por combustíveis que dependam do petróleo, ou seja,
todo qualquer combustível, por exemplo, veicular, à exceção de alguma coisa que anda elétrico, mas ainda é muito pequeno, e muito mais, porque combustível é, em geral, energia, e energia a gente usa para tudo. Logo, petróleo e gás são matrizes energéticas e entram, portanto, na composição de oferta e demanda do mundo, e são as duas principais matrizes do mundo, petróleo e gás. Isso teve uma recessão de oferta grande com essa covarde guerra russa contra a Ucrânia e movimentou, portanto, o mercado. A gente está vendo isso acontecer, basta vocês olharem os preços dos postos de combustível, não é culpa do ICMS, tá? Não tem nada a ver com o ICMS, tudo bem? O ICMS estava aí onde está há 3 anos atrás, no auge da pandemia, e 2 anos atrás, no auge da pandemia, tá? E os preços estavam a 3,50. O ICMS está onde está e os preços estão a 7. Não tem nada a ver com o ICMS, é o quê? Equilíbrio de mercado, força de oferta e demanda. Beleza? Beijão!